Bem-vindos! Que época empolgante! Estamos na época da celebração e agora a campanha dos convites já começou. E com a mudança no requisito de horas, muitos de nós podemos servir como pioneiros. Nós recebemos muitas mensagens e cartas de irmãos que estão muito felizes com o novo requisito de horas para os pioneiros. Uma irmã escreveu: Eu sou mãe, esposa, dona de casa, trabalho meio período e ainda cuido dos meus pais idosos. Então vocês não têm ideia de como o boletim me encorajou. Estou escrevendo com lágrimas nos olhos. Todos nós estamos muito cansados, mas o que a gente mais quer é servir a Jeová fielmente e continuar participando na pregação nestes últimos dias. O anúncio de que o requisito de horas ia diminuir foi uma resposta às nossas orações. Isso fortaleceu muito a nossa fé e nos lembrou do imenso amor que Jeová tem por todos nós. Muito obrigada. Outra irmã escreveu: Eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz com a mudança no requisito de horas para pioneiros auxiliares. Até chorei. Eu tenho que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. E isso acaba com a minha energia. Mas 15 horas? Isso eu consigo fazer. Servimos a um Deus maravilhoso. Sem dúvida, muitos de vocês se sentem assim como essas irmãs. Ficamos felizes que, desde 1º de janeiro de 2023, as escolas teocráticas voltaram a ser feitas presencialmente. No mundo todo, mais de 430 turmas da Escola para Evangelizadores do Reino e mais de 170 turmas da Escola para Superintendentes de Circuito e suas esposas foram aprovadas para o próximo ano. Além disso, os anciãos voltaram a fazer presencialmente a Escola para Anciãos de Congregação. Nós oramos para que Jeová continue abençoando essas escolas. Temos outro anúncio muito empolgante. Ficamos muito felizes em anunciar que a partir de 1º de junho de 2023, vamos voltar a ter visitação em muitos betéis do mundo inteiro, de acordo com as circunstâncias locais. De início, pensando na segurança e na saúde de todos, apenas um pequeno número de pessoas vai poder fazer a visita a Betel. Mas se percebermos que tudo está indo bem, o número de pessoas que pode visitar Betel vai aumentar aos poucos. Cada filial vai informar mais detalhes sobre esse assunto ainda neste mês. Além disso, todos nós estamos orando pelos nossos irmãos e irmãs na Turquia. Por causa do terremoto de magnitude 7,8 no dia 6 de fevereiro, milhares de pessoas perderam suas vidas. Com certeza você gostaria de saber como nossos irmãos estão. Por isso, o irmão Ercüment Kadim vai nos atualizar sobre a situação. Obrigado por conversar conosco, irmão Ercüment. Como estão nossos irmãos e irmãs na Turquia? Obrigado, irmão Cook. Mais de 500 irmãos vivem nas áreas que foram afetadas. Infelizmente, uma irmã idosa morreu. E um casal e seus 2 filhos pequenos também perderam suas vidas. Nenhum outro irmão ou irmã morreu ou ficou ferido. 120 irmãos e irmãs tiveram que deixar suas casas. Por isso, alguns se perguntam como esses irmãos estão e como está sendo feito o trabalho de ajuda humanitária. Felizmente, todos já têm onde ficar. Alguns estão na casa de parentes ou amigos, já outros se mudaram. Os irmãos das comissões de ajuda humanitária, junto com os anciãos locais, estão dando tudo o que eles precisam em sentido físico, emocional e, mais importante, espiritual. Com o tempo, vamos conseguir entender melhor como podemos ajudar cada irmão com suas casas. Muitos irmãos perguntam: como nós podemos ajudar os irmãos da Turquia? Por favor, continue orando por nós. Agradecemos também pelos donativos dos nossos irmãos do mundo inteiro. Por causa dos donativos dos irmãos, a organização consegue ajudar todos que precisam. Obrigado, irmão Ercüment, por tudo o que estão fazendo pelos nossos irmãos. Vamos continuar orando por todos vocês. Obrigado, irmão Cook. Agradecemos muito o apoio dos irmãos no mundo inteiro.
Desde o último boletim, nós tivemos um anúncio muito animador. Em 18 de janeiro de 2023, os irmãos Gage Flegel e Jeffrey Winder foram designados para servir como membros do corpo governante. Estamos muito felizes de ter eles aqui hoje. Vamos passar um tempo junto com eles para que todos possam conhecê-los melhor. Bem, irmãos, vocês dois aprenderam a verdade com seus pais quando ainda eram jovens. O que ajudou você a desenvolver seu amor por Jeová e querer servir a Ele? Jeff, por favor. Meus pais tinham uma fé bem forte, então nós aprendemos, desde criança, a amar a Jeová e a escolher servir a Ele. E eu sempre soube que essa era a verdade, mas com o passar do tempo, principalmente na minha adolescência, posso dizer que a verdade se tornou cada vez mais real para mim. É como se a verdade, para mim, fosse preta e branca e, de repente, ganhasse cor. E o Congresso de Distrito de 85, como era chamado na época, foi muito importante para mim. Tanto o discurso do batismo, como também o último discurso, me encorajaram muito. E eu percebi que a minha amizade com Jeová estava aumentando. Então, no início do ano seguinte, em 1986, eu dediquei minha vida a Jeová e me batizei. Muito bom. Obrigado por nos contar isso. Gage, poderia responder a mesma pergunta para nós? Assim como no caso do Jeff, nossa casa foi o solo fértil para eu, meus irmãos e minha irmã crescer em sentido espiritual. Os meus pais eram verdadeiros exemplos de fé. Muitas vezes o meu pai falava com a gente sobre a criação e o que isso nos ensinava sobre as qualidades de Jeová. Eu tenho memórias inesquecíveis de acordar cedo e ver o nascer do sol com ele. E minha mãe, ela começou como pioneira quando eu tinha 11 anos e ainda é pioneira até hoje. Ela sempre colocou Jeová em primeiro lugar e o exemplo dela ficou bem gravado em minha mente. No meu último ano na escola, eu me juntei a ela no serviço de pioneiro e eu continuei até ir para Betel. Muito bom, irmãos. Mas queremos saber mais. Então, a segunda pergunta. O que o motivou a entrar no tempo integral e ir para Betel? Jeff, por favor. Para mim, ter amigos que serviam a Jeová me ajudou muito. Por exemplo, outros jovens na minha congregação também foram batizados na mesma assembleia de circuito que eu me batizei. E no final daquela assembleia, nós lembramos de algo. Agora dava para servir como pioneiro auxiliar e já fizemos isso no mês seguinte. E nós amamos muito, continuamos servindo no próximo mês e nos outros à frente. Foi um período muito bom, então 3 de nós decidimos nos tornar pioneiros regulares. E quanto a servir em Betel, meus 2 irmãos mais velhos serviram em Walkill, antes de mim, quando eu ainda era adolescente. Quando eles estavam lá, tivemos a oportunidade de visitá-los. E só de ver tudo o que acontecia em Betel aumentou muito meu desejo de servir em Betel no futuro. Muito bom. E você, Gage, o que o motivou? Estar no tempo integral era a coisa certa a fazer. Para mim, como eu havia dedicado a minha vida a Jeová, eu sabia que sempre precisava dar o meu melhor para Ele, e meus pais sempre nos incentivaram a ter esse alvo. Muitos irmãos que serviam no tempo integral especial ficavam lá em casa. Alguns eram superintendentes ou betelitas, e dava para ver como eram felizes, e eu queria ser igual a eles. Quando eu tinha 12 anos, eu assisti a uma reunião no Congresso Regional que falava sobre Betel, e depois disso, eu sabia o que queria para o futuro. Desde jovem você tem esse desejo de servir em Betel. É muito bom ver isso. Uma terceira pergunta. Em Betel, quais designações você já teve e como elas ajudaram você? Jeff. Eu comecei servindo em Walkill e fui designado para o departamento de limpeza. E, para mim, foi muito bom ter começado meu serviço em Betel nesse departamento, porque em Betel podemos aprender muitas qualidades valiosas, como obediência, paciência e humildade. E começar no departamento de limpeza me ajudou a desenvolver muitas dessas qualidades logo de início, qualidades que são úteis até hoje.
Depois, eu fui designado para o departamento da fazenda de Walkill e eu trabalhava com frutas e vegetais. Era bem divertido. Eu trabalhei com irmãos e irmãs que eram muito espirituais. A gente trabalhava bastante, mas eu gostei muito dessa designação e, no total, eu fiquei lá 3 anos. E depois, por uns 22 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar como secretário de vários irmãos e em departamentos diferentes em Walkill. Então, nesse período, eu tive o privilégio de trabalhar junto com irmãos que já serviam a Jeová fielmente por anos. Eles tinham muita experiência e conhecimento, então sabiam bem como administrar o trabalho em Betel, e tudo que eu aprendi com eles me preparou para as minhas próximas designações, e me ajuda até hoje. E nessa época tivemos o privilégio de trabalhar juntos no escritório de Betel por uns 10 anos. E em 2016 foi uma grande surpresa sermos designados para o Betel de Patterson. E eu fui trabalhar no departamento de serviços de áudio e vídeo. E eu não sabia nada sobre fazer vídeos ou gravar áudios. Mas os irmãos foram pacientes e me ajudaram muito, e eu aprendi aos poucos. E com o tempo, eu passei a realmente amar aquela designação. É um trabalho bem interessante e é um grande privilégio poder contribuir para a produção do alimento espiritual. E eu fiz grandes amigos naquele departamento. E em 2020, tivemos outra grande surpresa quando fomos convidados para servir em Warwick, e eu fui designado para trabalhar no escritório da comissão do pessoal. E, de novo, tem sido muito bom trabalhar com esses irmãos experientes e habilidosos. Muito obrigado, Jeff, por ter contado suas experiências. Foi muito bom. E você, Gage? Quais designações você já teve e como elas ajudaram você? Eu comecei trabalhando na encadernação, e eu trabalhei lá por 8 anos. E eu aprendi a importância de ser pontual, me esforçar no meu trabalho e cumprir com minha designação, apesar do calor que a gente tinha que enfrentar. E eu também gostei muito de trabalhar com pessoas de culturas ou criações que eram bem diferentes da minha, mas a gente trabalhava em união e paz. Depois eu fui para o departamento de serviço, e era um ambiente bem diferente da encadernação. Lá eu aprendi a importância de ter todos os fatos antes de comentar sobre um assunto. Também vi a importância de pedir a opinião dos outros, de consultar outros irmãos antes de enviar uma orientação. E eu também vi como a Bíblia nos ajuda de maneira prática. Pode ser um problema pessoal, um problema na família ou um problema na congregação. A palavra de Deus pode nos ajudar a resolver qualquer um desses problemas. E em 2015 eu fui designado para trabalhar no escritório da comissão de ensino, e lá eu aprendi que não basta apenas preparar palavras agradáveis para os nossos irmãos. Elas também precisam ser palavras exatas. Eu também vi como é incrível a maneira como Jeová usa seu Espírito Santo para fazer com que o trabalho sempre termine na hora certa. Muito obrigado, Gage. Estamos gostando muito de escutar suas experiências. Mas agora, para a nossa última pergunta, vamos mudar um pouco o foco da nossa conversa. Agora que está iniciando uma nova designação, qual texto da Bíblia tem fortalecido você? Jeff, por favor. Nos últimos meses, eu e minha esposa estamos lendo e relendo alguns versículos de Isaías 26. E principalmente nesta designação, eu sei que eu não vou conseguir cumpri-la sozinho. Em alguns momentos, eu me senti bem ansioso. Mas Jeová nos dá uma garantia em Isaías capítulo 26, versículo 12. Ó Jeová, tu nos darás a paz, porque és tu quem realizas tudo o que fazemos. É como se Jeová estivesse dizendo, você não vai precisar fazer isso sozinho. Então, eu vou ter a ajuda de Jeová. E a parte final do texto, és tu quem realizas tudo o que fazemos, me ajuda a lembrar que, no passado, Jeová já me ajudou. Eu já vi Jeová me ajudar nas outras designações que eu tive, a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria. Isso me consola. E como o versículo disse, me dá paz. E o versículo 3 explica isso mais ainda. Lá diz, protegerás os que confiam plenamente em ti. Tu lhes darás contínua paz, porque é em ti que eles confiam. Então fica claro que quando a gente confia plenamente em Jeová,
podemos ter contínua paz. Então, quando eu começo a me sentir um pouco ansioso ou sobrecarregado, eu falo para mim mesmo: não se esqueça, confie plenamente em Jeová, ele vai te ajudar. E assim eu consigo recuperar minha paz. Muito obrigado por compartilhar esses lindos versículos. Gage, sua vez, por favor. Eu também separei 2 versículos. O primeiro são palavras de Jesus pouco antes de morrer. Marcos 14, versículo 36. Ele disse a Jeová em oração: não o que eu quero, mas o que tu queres. Eu e minha esposa somos mais tímidos e mais reservados. Então, essa designação não é muito fácil para a gente, mas nossa vida pertence a Jeová e Ele nos guia conforme sua vontade. E outro versículo que eu separei está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Belas palavras de Jeová. Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Então é muito bom saber que Jeová nos dá toda a ajuda que nós precisamos para fazer o que Ele pede de nós. E é muito consolador saber disso diante da nossa nova designação. Gostamos muito dos versículos que você escolheu, Gage, e muito obrigado aos dois por tirarem esse tempo para conversar conosco. Nós amamos ter vocês no corpo governante e desejamos que Jeová abençoe vocês nessa nova designação. É incrível ver o povo de Jeová bem ocupado na obra de pregação. Vai ser muito bom trabalhar nos meses de março e abril procurando pessoas sinceras que querem conhecer a Deus. Que Jeová abençoe todos vocês, queridos irmãos. Da Sede Mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting.